Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao canal da The Instruments Latam. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da The Instruments. Para quem não conhece, a The Instruments é uma empresa multinacional que provê soluções na área de pesquisa científica e também na área de educação em saúde. Nesse período de quarentena, a gente está convidando vários professores, pesquisadores, para trazer um pouco da sua experiência, compartilhar conhecimento aqui com a gente, no nosso canal aqui do YouTube. A gente divulga os nossos eventos sempre, essas lives, nas nossas redes sociais. Então, se você quer receber um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, os eventos que a gente está fazendo, nas nossas redes sociais, Facebook, estamos como a The Instruments Latam, no LinkedIn também. E no Instagram, nós estamos como a The Instruments LA. Ok? Então, curta aqui o nosso canal no YouTube, você vai receber todas as notificações a respeito dos nossos eventos. E no dia de hoje, a gente convidou o professor, doutor Nilberto Nascimento, para falar um pouco com a gente, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. O professor Nilberto, ele é médico veterinário, mestrado e doutorado em farmacologia pela UFC, tem experiência na área de farmacologia experimental em modelos animais, com ênfase em farmacologia cardiorrenal, e atualmente é professor associado da USE, Universidade Estadual do Ceará, e também diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USE. Eu queria agradecer desde já a participação e por ter aceito o nosso convite do professor Nilberto Nascimento, e hoje ele vai falar um pouco sobre avaliação hemodinâmica em animais experimentais, trazer um pouco de todo o trabalho dele que ele realizou ao longo desses anos, compartilhar um pouco aqui com a gente. Okay? Ao longo da apresentação do professor Nilberto, você pode colocar as suas dúvidas aqui no chat do YouTube, que no final da apresentação a gente vai levar todas essas perguntas para o professor Nilberto, então fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer aporte aí, você pode colocar no chat, que no final a gente vai trazer para o professor Nilberto, ok? Então, professor Nilberto, deixo aqui com você a apresentação. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por compartilhar, então, um pouco do seu trabalho com a gente. Boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente o convite da The Instruments, agradecer a Tatiana. A The Instruments tem sido uma colaboradora da gente há alguns anos. Eu costumo dizer para os meus alunos que nosso laboratório, antes e depois da The Instruments, a gente fazia uma aquisição de sinal que era mecânica. Para vocês terem uma ideia, a gente começou fazendo uso de quimógrafo, que é um aparelho aí muito antigo, que o Claude Bernard utilizava, o Ludwig, o pessoal no início dos trabalhos de fisiologia e farmacologia. E aí depois a gente migrou para um pequeno fisiógrafo, e aí, nos anos 2005, 2006, a gente começou o contato com a ADI e começamos a adquirir produtos, equipamentos da ADI para avaliação hemodinâmica. E hoje eu queria dividir com vocês alguns resultados que a gente tem obtido nesse período, de pouco mais de 10 anos, na avaliação, principalmente farmacológica, de produtos naturais ou de síntese, em alguns experimentos que envolvem hemodinâmica aguda. Antes, eu gostaria de apresentar para vocês, estou tentando passar aqui, a minha universidade, a Universidade Estadual do Ceará. A Universidade Estadual do Ceará ela tem campo em praticamente todas as regiões do estado, é uma das universidades mais inclusivas do país. Nós temos hoje mais de 22 mil alunos, é uma universidade que tem despontado bem em alguns rankings, tanto nacionais como mesmo mundiais. Esse é o prédio do Instituto Superior de Ciências Biomédicas, ele é acoplado a um biotério de criação de animais experimentais e também um biotério experimental. E esse prédio do Instituto também alberga uma pós-graduação em Ciências Geológicas, programa de pós-graduação em Ciências Geológicas da UES, que é um dos únicos programas de fisiologia do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E tem formado aí muita gente nessa área
para atuar principalmente no ensino de fisiologia. Antes de começar, propriamente dito, em dividir com vocês alguns dos nossos resultados, eu vou fazer uma pequena revisão de hemodinâmica. Lógico que são conceitos muito básicos, todo mundo deve saber, mas como deve ter gente em outras áreas e talvez estudantes que ainda não tenham visto isso, para a gente introduzir esse tema, a hemodinâmica nada mais é do que o movimento do sangue no sistema circulatório, a dinâmica do sangue no sistema circulatório. Essa dinâmica ela é regida pela capacidade do coração, a atividade mecânica do coração. O coração tem, no nódulo sinoatrial, uma atividade elétrica espontânea, que gera uma contração. Essa contração a gente chama sístole cardíaca, a contração do coração, que ejeta o sangue que está aqui nas câmaras, nos ventrículos, que são, esse ventrículo recebe sangue das veias durante uma fase que chama diástole, e esse sangue é impulsionado através da circulação, pela contração cardíaca, na sístole, e esse fluxo, se a gente medir em 1 minuto, é chamado de débito cardíaco. E esse fluxo ele é maior ou menor de acordo com algumas características desse sistema. Esse fluxo foi estudado, essas leis que regem o fluxo, a dinâmica desse fluxo de fluidos, foi estudado por um médico chamado Jean-Louis Poiseuille, e esse médico, estudando a dinâmica desse fluxo, ele criou um modelo matemático, que a gente chama de lei Hagen-Poiseuille, ou mais comumente conhecida como lei de Poiseuille, que estabelece o que facilita o fluxo, que é o raio dessa seção transversal. Quanto maior esse raio, maior o fluxo, quanto menor o raio, menor o fluxo, e o gradiente de pressão, essa energia gerada pelo coração, o fluxo ocorre a favor desse gradiente de pressão, a favor dessa energia, e esse gradiente de pressão, ele determina a direção desse fluxo, e a resistência, ela é o contrário da condutância, ela é a inversa da condutância, ou seja, da facilidade desse fluxo. E o que é que diminui, o que impede, o que dificulta esse fluxo? A viscosidade do líquido, no caso, o sangue, se você comparar com a viscosidade da água, ele tem 3 vezes a viscosidade da água, e o comprimento, no caso desse tubo, quanto maior o comprimento, maior a resistência a esse fluxo. Em situações normais, você não tem grandes alterações de viscosidade do sangue nem do comprimento. E os gradientes de pressão, eles são finamente regulados, a pressão arterial é finamente regulada, de tal maneira que o principal componente que determina fluxo fisiologicamente é a área de seção transversal dos vasos. Pequenas alterações na área de seção transversal dos vasos significam grandes alterações de fluxo, tanto para mais como para menos. Se aumenta a área de seção transversal, por exemplo, numa vasodilatação, você tem grande aumento de fluxo. Se você diminui essa área de seção transversal dos vasos, por exemplo, numa vasoconstrição, você tem grande diminuição de fluxo, porque a razão de correlação com o fluxo é a razão da 4ª potência do raio. Então, se você medir a pressão num vaso, por exemplo, numa aorta, você tem um pulso, essa pressão é pulsátil, e o máximo desse pulso é chamado, o máximo de aumento de pressão nesse pulso no vaso é chamado de pressão sistólica. O mínimo é chamado de pressão diastólica. E você é capaz de avaliar, por exemplo, introduzindo um catéter no vaso ou através de um manguito, esses valores de pressão. E você pode calcular a pressão arterial média. O que é a pressão arterial média? Como você tem o pulso passando mais tempo na diástole do que na fase de sístole, a pressão arterial média é calculada como 2 vezes a diastólica mais a sistólica dividido por 3, ou a pressão diastólica mais a diferença sistólica menos diastólica dividido por 3. Isso me dá a pressão arterial média. Por quê? Porque quando eu estou medindo os parâmetros hemodinâmicos, eu uso normalmente as médias para fazer os cálculos, para seguir a lei de Poiseuille, que media num tubo rígido. E aqui você tem um pulso, você tem um fluxo pulsátil. E aquela lei não se aplica para fluxo pulsátil. Então, você calcula a pressão arterial média para poder aplicar a lei e calcular, por exemplo, a resistência periférica. Como? Se eu conseguir medir o débito cardíaco, por exemplo, utilizando um catéter dentro do ventrículo, eu posso calcular a resistência periférica
diminuindo a pressão arterial média, da pressão venosa central, que eu posso também medir com o catéter numa veia, por exemplo, a veia jugular, mais perto, introduzindo essa veia até mais perto do átrio. E se eu dividir isso pelo débito cardíaco, eu vou ter resistência periférica total. O que eu estou querendo dizer é que você pode, em experimentação, medir fluxo, medir pressão, e com isso você pode medir resistência, utilizando aquela lei de Poiseuille simplificada. Nós não vamos fazer uma revisão muito extensa das técnicas utilizadas para estudos hemodinâmicos em animais de laboratório, nem muito menos de fisiologia. O objetivo aqui é apresentar mais os resultados que a gente vem obtendo nesses últimos anos, mas eu estou colocando aqui para vocês possibilidades para vocês se aprofundarem no estudo dessas técnicas para estudos hemodinâmicos e também nos equipamentos, nos métodos, na teoria dos métodos. E o livro aqui, Margarida Melo Aires, pessoal lá do ICB da USP, que organizou esse livro, já vem sendo editado, já está na 5ª edição. Se você quiser revisar, por exemplo, a hemodinâmica renal, que a gente vai colocar aqui, e também a hemodinâmica sistêmica, você tem uma excelente fonte para estudo. Eu gostaria de homenagear agora a professora Margarida Melo Aires, que faleceu o ano passado. A gente estuda fisiologia e farmacologia nos livros, normalmente, de origem de autores internacionais, na década de 80, praticamente 90, nos anos 2000, você só tinha autores internacionais, e com o aumento do número de publicações, com a tradição que o ICB da USP, do Programa de Fisiologia da USP, da Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul, Unifesp, USP, a USP Ribeirão Preto, e de outras universidades do país, inclusive a Estadual do Ceará, a Federal do Ceará, você tem agora Autoridade Científica, um livro muito bom de fisiologia, um dos únicos de autores brasileiros. Então, eu vou, dada essa breve, rápida introdução, passar a apresentar para vocês o que é que a gente tem utilizado no laboratório para avaliar parâmetros hemodinâmicos em animais experimentais. Que animais experimentais são esses? A gente tem utilizado principalmente ratos de várias cepas, ratos normotensos, ratos espontaneamente hipertensos, ratos DAO, que são ratos sensíveis ao sal. Se você aumentar a quantidade de sal na dieta, esses ratos ficam hipertensos, e também ratos diabéticos. E também temos utilizado os cobaios, Guinea pig, são porquinhos da Índia. São as principais espécies de animais que a gente tem utilizado. A gente tem utilizado nesses animais a avaliação não invasiva da pressão arterial, utilizando esse sistema não invasivo da ADI. Esse sistema, ele parece um manguito, você infla o manguito que fica na cauda do animal, e aí você também tem um transdutor de pulso, ele lhe permite avaliar o pulso. Quando você infla o manguito, quando a pressão ultrapassa determinado nível, ela vai até, você normalmente calibra lá para ela ir até mais de 200, ela sobe e ela oclui o vaso e impede o pulso, ela para o fluxo sanguíneo ali, e esse manguito vai desinflando gradualmente, 2, 3 milímetros de mercúrio, e novamente o pulso volta. E da mesma maneira você avalia aqui a pressão sistólica e a pressão diastólica como se fosse num manguito normal. Então a gente tem utilizado esse sistema no laboratório para avaliação principalmente crônica de pressão arterial. Por exemplo, a gente tem um trabalho aqui em que a gente avaliou um efeito antihipertensivo de uma substância sintética, um doador de óxido nítrico. A gente administrou esse doador por via oral em ratos hipertensos por L-name, que é uma substância que impede a síntese de óxido nítrico, que é um agente vasodilatador. Portanto, aumento de resistência periférica. Se aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão, uma vez que a resistência periférica é um dos principais componentes da pressão arterial. E aí você tem esse aumento de pressão, a pressão atinge em poucos dias, você começa a administrar aqui no dia 0, com 8 dias você já tem uma pressão de 160 milímetros de mercúrio, aqui a pressão sistólica, o animal já está hipertenso, a gente começa a administrar essa droga e avaliar, através da pressão na cauda, como é que está evoluindo a pressão do animal em função desse tratamento. E a gente tem um grupo controle, no qual a gente administra apenas veículo, apenas salina, e a gente observa a queda da pressão arterial da cauda avaliada por aquele método do manguito no animal.
com a administração dessa droga, e essa queda é gradual. A gente poderia avaliar isso utilizando um catéter implantado dentro de uma artéria femoral, exteriorizada no dorso do animal, mas com esse período de avaliação ficaria impossível você manter essa cânula patente. Outra técnica poderia ser a telemetria, implantar um catéter também arterial e avaliar por radiotelemetria de maneira menos invasiva, vamos dizer assim, avaliando pelo computador, com menos manipulação do animal. No entanto, essa técnica também é muito cara. Então, pode ser muito útil, com um custo bem menor, você utilizar esse método não invasivo, lhe permite avaliar a pressão por um período relativamente prolongado. Você pode aqui avaliar por vários e vários dias esses valores pressóricos, você adaptando o animal, ele lhe dá uma boa confiabilidade. Uma outra situação em que a gente pode utilizar essa técnica não invasiva é quando outra técnica, por exemplo, a telemetria, impediria outras medidas funcionais que você precisaria fazer nesses animais. Por exemplo, utilizando outra cepa de rato, o animal Down, eu administro sal na dieta desse animal, esse animal tende a ficar hipertenso. Se você comparar um animal Down sensível com um animal Down resistente, que é o controle dessa cepa, a administração de sal na dieta desse animal induz um incremento rápido da pressão arterial. Em 7 dias ele já está com 130, mais ou menos, e com 15 dias ele já está com níveis de 150 milímetros de mercúrio. Você pode acompanhar isso por vários dias, ele estabelece um platô aqui mais ou menos com 21 dias, em torno de 160, 180 milímetros de mercúrio. E eu vou acompanhando um animal Down sensível e ele não tem esse incremento de pressão, apesar de estar recebendo a mesma dieta. E aí, depois de um determinado período, a gente avalia isso depois de um mês, a gente faz uma análise hemodinâmica renal com avaliação de função renal. E eu não faria essa avaliação se eu tivesse utilizando a técnica, por exemplo, da telemetria. Então, essa técnica não invasiva me é muito útil para eu determinar que o animal está hipertenso, que ele atingiu o máximo de pressão, para que depois, quando esse máximo de pressão estiver atingido, eu vá estudar o parâmetro hemodinâmico renal que eu quero. No caso aqui, a infusão de urogonilina, produzindo no animal normal um aumento da excreção de sal, ou seja, um efeito natriurético, que não é acompanhado nesse animal Down. Então, essa é uma das duas utilidades importantes do uso do método não invasivo de medida de pressão arterial. Mas eu tenho medidas diretas e invasivas de pressão arterial e também de fluxo. Por exemplo, se eu quiser medir fluxo, como é que eu posso fazer isso de maneira aguda? Eu posso utilizar fluxômetros, que usam a técnica do deslocamento, do trânsito, da velocidade de fluxo, integrado por uma técnica de ultrassom. Eu tenho vários desses probes com várias disposições de cabo, com várias dimensões. Por exemplo, eu uso aqui no laboratório esse probe 1PR para estudar fluxo em artéria renal. Qual é o princípio? Você tem um probe que é acoplado àquele aparelho de ultrassom, e você tem essa onda de ultrassom que é emitida e é refletida e é receptada, e a velocidade desse trânsito de emissão, recepção e reflexão e recepção novamente, ela é integrada e me dá a velocidade. Eu tenho uma área aqui desse vaso, uma vez que a velocidade é fluxo sobre área, eu tenho, utilizando a velocidade desse fluxo e a área que é calculada aqui pelo sistema, uma maneira de calcular o fluxo naquele vaso, que passa por aquele vaso, normalmente em ml por minuto. Você tem vários probes com vários diâmetros e com resoluções que vão desde 1,5 ml por minuto até 1 litro por minuto. Tem probes também para camundongos, diversos tamanhos, para diversos calibres de vasos. Ou seja, você tem uma ampla possibilidade de estudar fluxo em qualquer que seja o leito vascular que você tenha interesse na sua pesquisa. No nosso caso, como eu falei para vocês, a gente tem interesse em estudar fluxo sanguíneo
na artéria renal, mas você pode medir débito cardíaco, você pode estudar a pressão na artéria pulmonar, se você tiver interesse, por exemplo, estudar hipertensão pulmonar. Então, são extremamente úteis se você quiser estudar, por exemplo, débito cardíaco, fluxo portal e etc. Mas é preciso alguns cuidados na hora de você medir esse fluxo. Por exemplo, no nosso caso, e em qualquer caso que você for estudar, a gordura na artéria renal, ela precisa ser tirada com muito cuidado, uma vez que você tem ali a veia renal. Então, a gente usa cotonete ou usa um suave para retirar toda essa gordura, porque a gordura impede a boa medida do fluxo. Em algumas espécies, por exemplo, no animal SHR, no animal DAO, você tem uma disposição diferente anatômica do vaso, o vaso fica um pouco mais dorsal ali na veia renal, você tem alguma dificuldade. Então, você tem que tomar muito cuidado, mesmo com essa dificuldade, e retirar a gordura. A temperatura, a medida desse fluxo, você tem que fazer 37 graus, então você tem que manter esse animal aquecido numa mesa aquecedora, você tem que aquecer o gel que você utiliza para acoplar a onda, né, do ultrassom, para você ter um meio que transmita bem essa onda. Então, esse gel tem que estar aquecido a 37 graus. O probe, você tem que aquecer na salina 1 hora antes, esse probe que mede o fluxo, que você ocupa o ultrassom. Esse probe você tem que escolher de uma maneira que o vaso, o calibre do vaso, ocupe 75% desse lumen, então você tem que escolher bem o probe de acordo com o vaso que você vai estudar. Então, tudo isso são cuidados para você ter uma boa medida de fluxo, uma medida que lhe dê um rigor na sua medida de fluxo. Uma outra possibilidade de medida de fluxo é esse laser Doppler, um aparelho que mede fluxo. Você tem um aparelho parecido com aquele, um probe que na ponta você tem um cabo de fibra ótica, ele emite esse beam, esse laser beam, esse feixe de laser numa frequência X, e aí, pelo princípio do Doppler, à medida que você tem a aproximação do sangue, o fluxo, essa onda, a frequência aumenta, e você tem uma onda, à medida que ele se afasta, a onda diminui, e pela integração, de novo, disso, você tem fluxo. A gente tem utilizado esses sistemas, tanto o sistema do trânsito, do ultrassom, quanto do Doppler. A gente usa o sistema do ultrassom para medir o fluxo sanguíneo renal real, e a gente usa o do Doppler para a gente derivar a medida do sangue, do fluxo sanguíneo cortical, para a gente diferenciar o fluxo sanguíneo cortical no rim do fluxo sanguíneo medular no rim. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo renal, ele é autorregulado, quer dizer, em faixas diferentes de pressão, você tem uma certa manutenção, uma certa constância do fluxo sanguíneo renal, mesmo que você tenha oscilações na pressão de perfusão renal, esse fluxo sanguíneo renal, ele é autorregulado e ele é mantido com variações muito estreitas, muito pequenas. Isso chama autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Mas isso é verdade para o fluxo sanguíneo na região cortical, que é a maior parte do fluxo, mas não é verdade para o fluxo sanguíneo renal medular. Isso tem uma importância porque aumento de fluxo sanguíneo medular pode provocar grandes variações, por exemplo, no débito urinário, na excreção de sódio. Por exemplo, o fator natriurético atrial, ele vasodilata os capilares peritubulares e ele leva lá nos capilares papilares aumento de fluxo papilar e leva a aumento de excreção de água e de sal. E esse é um efeito que é dependente dessa vasodilatação medular. E você não vê isso medindo o fluxo sanguíneo total. Você tem que diferenciar medindo o fluxo sanguíneo medular e você obtém isso com a fibra ótica, com o laser Doppler. Então, isso aqui é um exemplo de medida com ultrassom. A gente tem aqui em cima um fluxo sanguíneo renal, é o fluxo pulsátil. Você pode, se quiser, utilizando uma frequência de captação de 0,1 Hz, ter só a média do fluxo. A gente usa uma frequência maior para a gente ter o pulso, para a gente ver as oscilações sistólicas e diastólicas. Nessa onda de cima, a gente tem do animal DOCA, é um animal que a gente administrou desoxicorticosterona, é um corticosteroide sintético,
é um hormônio similar à aldosterona. A aldosterona é um hormônio que provoca retenção de só de água, retenção, portanto, de volume e aumento de volemia. Você tem que pressão arterial é um produto de débito cardíaco e de resistência periférica. Então, esse aumento de volume aumenta o débito e aumenta a pressão. Então, você tem, nesse animal DOCA, ele é tratado com esse hormônio e também recebe um aumento de sal na dieta, então ele retém esse sal, retém volume e fica hipertenso por aumento de volemia. E aí, se você medir o fluxo sanguíneo renal desse animal, hipertenso por sobrecarga de volume, por administração desse hormônio sintético, a desoxicosterona, você fazendo aí uma simulação de um hiperaldosteronismo, você tem um aumento também do fluxo sanguíneo renal, que a gente pode observar aqui, nessa onda aqui, você tem um fluxo que oscila em torno de 10 ml por minuto até mais ou menos 18 ml por minuto. Se você comparar com esse animal normotenso, um animal euvolêmico, que não sofre esse processo de sobrecarga de volume, você tem ondas que variam aqui entre 9 até mais ou menos 12. Então, você tem uma oscilação, um pulso normal, um fluxo normal, uma média aqui em torno de 10 ml por minuto, e um fluxo alterado, que nesse animal que sofreu essa sobrecarga de volume, em torno aqui de 13 ml, 14 ml por minuto. A mesma coisa se você medir a pressão, nós estamos medindo as duas coisas ao mesmo tempo. A pressão desse animal está aqui oscilando entre 110 a 160 ml por minuto, uma grande pressão diferencial aqui, se você diminuir a pressão sistólica da pressão diastólica, e esse animal aqui, que é um animal euvolêmico, com oscilações bem menores, uma pressão diferencial, a diferença da sistólica para a diastólica bem menor, mostrando aqui a possibilidade de você fazer esses tipos de estudo com transdutores de pressão, com a medida direta da pressão arterial, com um catéter dentro aqui da artéria carótida e o transdutor acoplado na artéria renal. Os dois, o método invasivo de medida de pressão e de medida de fluxo. Isso me permite medir resistência. Eu posso medir a resistência renal dividindo a média aqui, a pressão arterial média do meu animal euvolêmico, pela média de fluxo sanguíneo renal. A mesma coisa no meu animal DOCA-SAL. Eu tenho uma pressão arterial média, eu posso calcular, eu tenho uma sistólica, eu tenho uma diastólica, calculo a média, calculo aqui a média de fluxo, a sistólica menos a diastólica, dividido por 2, e tenho a minha resistência vascular renal. Então, eu tenho toda a hemodinâmica renal aqui, através desses transdutores, transdutor de pressão, medindo pressão em tempo real, e fluxo, medindo fluxo em tempo real. Posso calcular a resistência vascular renal e fazer as minhas variações, as minhas intervenções experimentais. Eu posso também medir pressão, as variações de pressão. Aqui é um modelo de natureza pressórica, eu tenho um animal normotenso, e aqui, onde essas setas estão colocadas, eu estou fazendo manipulações que me permitem modificar a pressão desse animal. Eu estou modificando o gradiente de pressão para esse rim. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo uma ligadura de artérias, ou a montante, aliás, da artéria renal, ou a jusante. Eu estou ligando a artéria celíaca, estou ligando a mesentérica superior, e estou ligando a aorta abdominal aqui, e estou fazendo um incremento da pressão desse animal. Estou causando incrementos em rampa da pressão arterial, o que significa um incremento da pressão de perfusão renal, porque isso aqui se conduz por convecção para a artéria renal. E aqui embaixo eu estou medindo o fluxo medular, utilizando aquele probe que eu mostrei para vocês, de fibra ótica, aquela cabo de fibra ótica, acoplado àquele fluxômetro por laser Doppler. E eu estou medindo as alterações de fluxo. Vocês observem que, à medida que eu incremento a pressão arterial e, portanto, também a pressão de perfusão renal, eu aumento o fluxo medular. Como eu falei para vocês,
o fluxo sanguíneo renal ele é autorregulado, o fluxo sanguíneo cortical, mas o fluxo medular ele sofre o aumento de pressão, aumenta a cabeça de pressão, aumenta o fluxo. É uma das maneiras de você aumentar o fluxo, é aumentar o gradiente de pressão. Então, eu tenho aqui aumento de fluxo medular quando eu aumento a pressão. Se eu aumentar mais ainda a pressão, eu aumento mais ainda o fluxo sanguíneo medular. E um aumento ainda maior de pressão de perfusão renal aumenta ainda mais o fluxo medular. Essa transmissão de pressão renal, levando a aumento de fluxo sanguíneo renal, é um dos mecanismos da natriurese pressórica descrita pelo Guyton, aquele pesquisador lá dos Estados Unidos, da Universidade do Mississippi, que descreveu pela primeira vez na década de 60 que aumentos de perfusão renal levavam a aumento de diurese, de excreção de volume, e aumento de excreção de sal, ou seja, natriurese pressórica. E um dos mecanismos dessa natriurese pressórica é essa transmissão de pressão que se dá através do aumento de fluxo medular, com aumento de pressão intersticial renal e diminuição de reabsorção de água e sal nos túbulos renais pela alteração de forças de Starling. Se eu observo esse aumento através daquela fibra óptica, eu posso fazer uma demonstração experimental desse fenômeno fisiológico, mas posso também fazer uma demonstração experimental utilizando essa fibra de cabo óptico, medindo o fluxo pelo método do laser, do Doppler. Posso demonstrar, por exemplo, no animal hipertenso, que eu tenho incrementos de pressão, se eu fizer o mesmo procedimento, ligar os vasos, aumentando a cabeça de pressão, aumentando a pressão arterial, que vai se transduzir lá com aumento de pressão de perfusão renal. Mas nesse animal, que é um animal que tem hipertensão genética, um animal espontaneamente hipertenso, aos 3 meses de idade a pressão dele começa a aumentar, você vê que a pressão dele aqui é bem alta, oscila entre 150 e 200, uma média aqui de 160, 170, é um animal hipertenso, e quando eu faço esse incremento de pressão, a pressão atinge até níveis sistólicos de 250, mas esse animal não responde tão bem com incrementos de fluxo medular. Então, utilizando essa técnica do fluxômetro do laser Doppler, eu medindo o fluxo medular, eu posso demonstrar que o meu animal, esse animal hipertenso, ele apresenta uma falha nesse aumento, nesse acoplamento pressórico, uma falha no fenômeno de natriurese pressórica, uma falha no aumento de fluxo aqui medular, o que significa, por exemplo, uma diminuição da capacidade desses vasos dilatarem a estresse de cisalhamento, produzindo, por exemplo, o óxido nítrico vasodilatador, que é um dos mecanismos que leva a esse aumento de fluxo medular. Então, esse método me serve tanto para demonstrações fisiológicas, como eu demonstrei anteriormente, demonstrando o mecanismo de natriurese pressórica, quanto para demonstrações fisiopatológicas, mostrando o impedimento desse fenômeno de natriurese pressórica no animal hipertenso. Eu posso dar uma aula de fisiologia, eu posso dar uma aula de fisiopatologia. E serve também para minhas intervenções experimentais. Será que eu posso melhorar esse processo que está impedido no animal hipertenso com alguma intervenção, com algum medicamento, com algum nutracêutico, com algum antioxidante, com alguma intervenção tipo não farmacológica, por exemplo, um exercício físico? E aí é só eu fazer de novo esse mesmo experimento, comparando nos animais agora que sofreram a minha intervenção, seja medicamentosa, seja não medicamentosa, por exemplo, um exercício físico. Daí a extrema necessidade de você utilizar esses métodos de medida hemodinâmica, para poder você avaliar. Se eu meço só o fluxo sanguíneo renal total, eu não tenho como distinguir esse fenômeno. Eu tenho que medir também o fluxo sanguíneo renal medular e cortical, para poder avaliar esses fenômenos. Mas eu preciso do fluxo sanguíneo renal total para eu poder entender os fenômenos, as variações de resistência e calcular outros parâmetros renais, como o fluxo plasmático renal e a fração de filtração.
renal. Então, todos esses métodos, eles devem ser utilizados em conjuntos para me dar todos esses parâmetros de hemodinâmica renal. Fluxo sanguíneo renal, fluxo plasmático renal, fração de filtração, o fluxo medular, o fluxo cortical e a resistência vascular renal. Então, tudo isso vai me dar uma ampla gama de parâmetros para eu entender o meu fenômeno, o que está acontecendo com o meu débito urinário, o que está acontecendo com a minha fração excretada de sódio, aquilo que depende ou não de variações hemodinâmicas. Uma outra possibilidade é que eu não mostrei anteriormente, você tem uma série desses transdutores de pressão que podem ser acoplados a pré-amplificadores e acoplados a um Power Lab e acoplados a um computador para registrar continuamente essa pressão. A gente tem aqui um registro farmacológico de variações de pressão aqui em cima, em animal normotenso. É uma outra utilidade, você vê efeitos agudos. Você pode dar uma aula de fisiologia aqui, injetando angiotensina, injetando angiotensina 2, injetando captopril, injetando bradicinina, injetando acetilcolina. Você pode dar também uma aula de fisiopatologia. Se você injetar LNM aqui, esse animal agudamente vai aumentar a pressão, o LNM vai tirar o tônus vasorelaxante do vaso. Então, você pode dar aula de fisiologia, você pode dar aula de farmacologia, você pode dar aula de patologia, tudo utilizando um sistema agudo de medida de pressão arterial. Se você der angiotensina aqui, a pressão aumenta muito. Se você der acetilcolina, a pressão cai agudamente, você tem retorno imediato, você pode falar de baroreceptores, você pode estimular o vago, fazer a mesma coisa, ter queda de pressão, ter recuperação de pressão, ou seja, é um sistema muito rico para você dar aula de fisiologia, para você dar aula de farmacologia, para você demonstrar fenômenos fisiopatológicos. Você pode alterar débito, você pode fazer pressão no coração e provocar uma vasodilatação de grandes vasos, porque você alterou a pressão negativa, e isso dá uma queda de pressão grande, por alteração de débito aguda, ou seja, você pode utilizar isso numa série de aulas ou de intervenções experimentais para várias disciplinas e para vários tipos de intervenção. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o modelo, se eu conseguir clicar aqui, a gente tem um pequeno vídeo aqui, vou tentar ativar o vídeo, mostrando esse modelo que a gente tem aqui na Universidade Estadual do Ceará. A gente tem um sistema de anestesia inalatória, a gente usa para anestesiar ratos ou cobaios com isoflurano, e a gente tem bombas de infusão para infundir inulina, para infundir albumina, para infundir as drogas. A gente tem transdutores de pressão, transdutores de fluxo utilizando ultrassom, transdutores de fluxo utilizando o laser BIM, o feixe de fibra ótica, né, de laser. E tudo isso acoplado no computador, fazendo a medida direta de fluxo sanguíneo renal, fluxo sanguíneo medular, pressão arterial, e derivando dezenas de parâmetros. A gente consegue derivar aí mais de 20 parâmetros importantes, fisiológicos, que depois você pode avaliar com calma, utilizando também vários módulos que são disponíveis no LabChart. Então, a gente tem o catéter, a gente normalmente utiliza a carótida, a gente faz traqueostomia, a gente usa bomba de fusão. Normalmente, para estudo de hemodinâmica renal, a gente faz uma nefrectomia do rim direito, implanta um transdutor desse de fluxo direto no rim esquerdo, esse transdutor de fluxo por ultrassom. Normalmente também faz um acompanhamento de variações eletrocardiográficas. Uma outra vantagem desse sistema, por exemplo, se você trabalha com fins de inovação, se você trabalha na indústria farmacêutica e você faz estudos farmacológicos, você tanto tem segurança, estudos de eficácia, mas você tem também possibilidade de fazer estudos de segurança. Por exemplo, a Anvisa, a nossa agência regulatória, ela preconiza alguns testes que são internacionais de segurança farmacológica. E entre esses testes, então, por exemplo, o intervalo QT. Você pode utilizar o cobaio, o porquinho da Índia, que tem um elétron muito parecido com o humano, e você fazer esse teste de hemodinâmica junto com o intervalo QT, e você pode fazer esses estudos de segurança farmacológica. Então, esses sistemas são excelentes para uma série de estudos, não só acadêmicos, não só
para você fazer demonstrações em aula, não só experimentais, mas também com possibilidade de você agregar valor a produtos com fins de inovação, com fins de ajudar em pesquisa e desenvolvimento na indústria. Então, normalmente, nesses estudos de hemodinâmica renal, a gente coleta sangue e coleta urina em intervalo de 30 minutos, e junto com aqueles parâmetros hemodinâmicos, o fluxo sanguíneo renal, o fluxo cortical, a resistência vascular renal, a fração de filtração, a gente consegue calcular, porque a gente está infundindo com aquela bomba lá, inulina, a gente consegue calcular o ritmo de filtração glomerular e uma série de parâmetros renais. Mas eu gostaria de me deter um pouquinho mais de tempo com vocês no modelo hemodinâmico. Qual é o modelo hemodinâmico? É um modelo de natriurese pressórica, que a gente vem utilizando no nosso laboratório, que seria impossível a gente plantar esse modelo sem esses aparelhos que eu falei para vocês, os fluxômetros, os transdutores de pressão, os transdutores de fluxo por ultrassom e por fibra ótica. Deixa eu tentar ativar meu mouse aqui. Então, a gente tem aqui uma ilustração da cavidade abdominal do rato aberta. A gente tem aqui mais azulado a veia cava e aqui do lado a aorta. Então, o sentido, o coração está para cá, a cabeça está para cá e o sentido da cauda é para cá. Então, a gente tem identificadas aqui a artéria mesentérica superior, o tronco celíaco aqui, o rim aqui é o rim direito, o rim esquerdo está aqui por baixo, bem aqui. E nesse modelo, que foi um modelo descrito por Richard Lohmann lá, hoje ele estava no Milwaukee nessa época, mas hoje ele está lá no Mississippi, mesmo departamento que era do professor Guyton, né? Nesse modelo, o Lohmann clampeou, ele ligou, ele deu um nó nessa artéria celíaca, ele clampeou essa artéria mesentérica superior, aumentando o fluxo sanguíneo aqui na artéria renal. Se você considerar esse rim aqui, a artéria renal. Mas eu utilizo o rim esquerdo. E a jusante, ou seja, no sentido aqui do fluxo, o coração está para cá, isso aqui está a montante da renal, a renal está aqui, isso aqui está a jusante. Ou seja, antes aqui e depois, no sentido do fluxo. A montante aqui e a jusante. Eu ligando a artéria aorta abdominal, eu vou deslocar esse fluxo, o débito cardíaco, praticamente todo aqui para o rim. E assim eu aumento os níveis de pressão renal, os níveis de pressão de perfusão renal. E aqui está representado, esse é um trabalho do Bailey, lá de Edimburgo, na Escócia, da Universidade de Edimburgo, mostrando os efeitos da ligadura da artéria mesentérica celíaca, que é a montante, aumentando a pressão de perfusão, deslocando esse fluxo para o rim, e o efeito da ligadura, amarrar aqui a artéria aorta abdominal, a montante da artéria renal, aumentando em muito a pressão de perfusão renal. Então, esse é um modelo criado pelo Richard Lohmann para estudar a natriurese pressórica. Eu mostrei para vocês anteriormente que esse aumento de pressão, ele aumenta a pressão no interstício renal por aumentar o fluxo medular, e isso provoca um aumento de diurese e de natriurese. Esse é o fenômeno de natriurese pressórica, aumenta muito o fluxo sanguíneo o fluxo urinário e a natriurese. Para vocês terem ideia da importância disso, quase todas as formas clínicas de hipertensão cursam com dificuldade do rim de fazer essa natriurese pressórica. Por que ela é importante? Porque vocês sabem que a resistência, que a pressão arterial é um produto de débito por resistência. Se você tem esse aumento de pressão arterial, o rim trabalha aumentando o débito urinário e a natriurese na tentativa de corrigir esses valores de pressão. E no maior número desses pacientes hipertensos, esse fenômeno está inibido, como eu mostrei para vocês, aqueles animais de SHR, um animal espontaneamente hipertenso, o fenômeno está inibido. O Richard Lohmann, ele foi, durante muito tempo, editor da Hypertension, que é uma das maiores
revistas do mundo de hipertensão e também presidente da Sociedade Americana de Hipertensão. E ele estudou durante muitos anos utilizando esse modelo, tentando entender por que a natriurese pressórica falha no curso da hipertensão. Então, esse é um modelo muito utilizado, muito replicado no mundo todo. E a gente tem feito isso utilizando transdutores de fluxo, ultrassom medindo o fluxo sanguíneo renal e transdutores utilizando, no nosso caso ali, a fibra óptica, utilizando a laser, o fluxômetro de laser, para medir o fluxo sanguíneo na região medular, para entender esse fenômeno. Então, quando a gente liga mesentérica e celíaca, os níveis pressóricos aumentam muito, a gente está reproduzindo, são dados do nosso laboratório. E quando a gente liga a aorta abdominal, a jusante, ainda mais um aumento do fluxo sanguíneo renal, da pressão de perfusão renal, o que leva a um grande incremento, chega aqui a níveis de 180 de sistólica, da pressão de perfusão renal, e isso leva a um grande aumento do débito urinário. Você vê aqui, isso aqui é o primeiro período, aquele primeiro período em que a gente só coleta urina, que não faz nenhum procedimento. Depois a gente começa a ligar os vasos, as artérias, aumentando a pressão de perfusão renal, aumentando o fluxo sanguíneo medular, dificultando a reabsorção de água, a reabsorção de sódio e água, e aumentando a diurese. Esse é o fenômeno de diurese pressórica, de natriurese pressórica também, porque aumenta a excreção de sódio e a excreção de água. Então, vocês veem que isso é possível ser observado em laboratório. Eu aumentei a pressão, aumentei a diurese. Eu estou estudando o fenômeno de natriurese pressórica. E você vê que esse aumento de pressão ele se mantém com o tempo. Você tem aqui um tempo de 30 minutos, essa pressão aumentada, essa cabeça de pressão aumentada no rim, esse gradiente pressórico aumentado, ele se mantém com o tempo. E leva a um grande aumento de excreção de sódio, aqui da natriurese, se você comparar com o animal que não sofre esse processo. E também um grande aumento da diurese. Você pode fazer isso com o intuito de demonstrar esse fenômeno fisiológico para os seus alunos. E você pode também demonstrar que isso falha na hipertensão. Uma demonstração fisiopatológica. Se você tiver, por exemplo, o pessoal da cardiologia, você pode fazer isso. Como isso é importante, esse fenômeno protetivo, fisiologicamente, e se ele falha, também é importante do ponto de vista fisiopatológico. E aí a gente tem uma série de parâmetros que você tira, que você utiliza nas suas comparações, a pressão aumenta de uma maneira mantida, mas não a frequência cardíaca, na verdade, diminui um pouco. Aqui você tem o fluxo plasmático renal, nada mais é do que você ter o fluxo sanguíneo renal. A gente mede o hematócrito com aquele sangue que a gente coleta. Vamos supor que o hematócrito dê 50%, você divide o fluxo sanguíneo por 2, e aí você tem o fluxo plasmático renal. Por quê? Porque metade daquilo é plasma. Então, esse é o fluxo plasmático renal. Se eu dividir isso pelo ritmo de filtração glomerular, que é aquilo que foi filtrado, eu tenho a fração de filtração. Quer dizer, se eu dividir o ritmo de filtração glomerular pelo fluxo plasmático renal, aquilo que foi filtrado do fluxo que passou pelo rim, eu tenho aquilo que efetivamente é filtrado, a fração de filtração. Você vê que ela também não varia durante esse fenômeno de natriurese pressórica, que você pode demonstrar isso para os seus alunos. O hematócrito também, que você pode utilizar como medida de viscosidade, não varia muito, mas o débito urinário varia muito, aumenta aqui de uma ordem de 5, 6 vezes, certo? Uma demonstração cabal com todos os parâmetros, mostrando que alguns parâmetros se conservam e outros variam. O ritmo de filtração glomerular, por exemplo, se conserva. Então, isso não é um fenômeno glomerular, isso é um fenômeno tubular. Você demonstra que é um fenômeno tubular. Então, a gente tem essas medidas de fluxo sanguíneo renal, o grande aumento aqui de fluxo sanguíneo medular, nesse aumento em torno de 50, 60, às vezes até dobra o fluxo sanguíneo medular.
Então, outra utilidade, além dessa demonstração fisiológica, é você ver como é que está esse fenômeno fisiológico, a natureza pressórica, que é um fenômeno protetivo, é uma tentativa do rim de regular a pressão arterial, quando a cabeça de pressão aumenta, quando a pressão de perfusão renal aumenta, quando ele sente essa hipertensão, mas você pode utilizar como é que está esse fenômeno em outros processos fisiopatológicos. Por exemplo, o diabetes, uma das complicações do diabetes é também o impedimento desse fenômeno da natureza pressórica. E você pode demonstrar isso experimentalmente. De novo, se eu fizer aquela ligadura daqueles vasos, utilizando aquele método do Roman, aumentando a cabeça de pressão, aumentando a pressão de perfusão renal, eu tenho aumento de fluxo sanguíneo renal num animal normal, num animal controle, que não é diabético, mas se eu te fizer um modelo de diabetes, por exemplo, por streptozotocina, que é um antibiótico do tipo aminoglicosídeo, que se você injetar, ele não tem uso como antibiótico, ele é utilizado em laboratório para induzir diabetes. Se eu fizer essa indução de diabetes, esperar um determinado tempo, normalmente 4 semanas, um mês, o que é que eu vou observar? Que no animal não diabético eu tenho um fenômeno de aumento de fluxo, de aumento de carga excretada de sódio, de natriurese e de aumento de fluxo urinário, do débito urinário, de diurese, ou seja, eu tenho a diurese pressórica, a natriurese pressórica. Já no animal diabético, o que é que acontece? Eu tenho aumento de pressão, mas eu não tenho aumento do fluxo sanguíneo medular, e eu estou medindo lá com o laser Doppler, não tenho aumento da carga excretada de sódio, não tenho natriurese e não tenho diurese, ou seja, no animal diabético eu não tenho fenômeno de natriurese pressórica. Então, posso fazer essa demonstração também fisiopatológica, de patologia, eu posso demonstrar esse fenômeno e posso tentar intervir, já que é uma complicação diabética, vamos tratar isso, vamos ver de que forma eu posso tratar isso. A gente tentou isso no laboratório utilizando essa substância, pinitol. O que é pinitol? Pinitol é uma substância que tem muitas plantas antidiabéticas. Um indiano demonstrou no começo dos anos 80 que essa substância ela tem uma ação parecida com a insulina, ela tem uma ação que ele chamou de insulina símila, insulina mimética. Se você injetar essa substância num animal diabético ou num indivíduo diabético, a glicemia dele vai baixar. E essa substância também ativa uma enzima chamada PI3 quinase, que é a enzima que a insulina também ativa, ou seja, ela também divide o mesmo mecanismo, ou alguns dos mecanismos de ação da insulina. Mas essa substância tem outras ações, nosso laboratório vem estudando essa substância há décadas, outras ações que são interessantes para o indivíduo diabético. Ela protege contra as complicações vasculares do diabetes, ela protege contra as complicações neurais do diabetes, a gente já demonstrou que ela protege neuropatia autonômica, neuropatia somática, periférica, e ela protege também os vasos, ela é vasoprotetora, ela impede, por exemplo, um fenômeno, ela retarda o fenômeno de disfunção do endotélio vascular, que é uma complicação do diabetes. Então, o que a gente fez? Utilizando aquele modelo do Roman, de natureza pressórica, a gente agora está tratando esses animais diabéticos, que a gente já sabe que tem impedimento de natureza pressórica, com esse pinitol. Para quê? Para ver se esse pinitol tem a capacidade de restaurar essa natureza pressórica, ou seja, de combater mais essa complicação do diabetes. Então, a gente comparou animais tratados com pinitol durante 8 semanas, durante 2 meses, ou animais tratados durante 16 semanas. Nas primeiras 8 semanas a gente não tratava, a gente já tinha, portanto, estabelecido um dano renal e tratava as 8 semanas posteriores. E aí, utilizando de novo o mesmo método de natureza pressórica do Roman, ligando a mesentérica superior à montante e ligando também a celíaca e depois ligando a aorta. Então, na realidade, a celíaca, a mesentérica e a aorta, dando esse salto pressórico de perfusão renal. Você vê que ele sai aqui de 80, vai para 90, 110, até 140 no animal diabético, que é um animal que depois de 8 semanas, uma das características de diabetes é você ter uma grande
diurese, né, uma perda de volume, uma contração de volume. Então, você tem níveis pressóricos mais baixos aqui. Mas, mesmo assim, você tem um aumento de pressão significativo que se mantém, apesar de haver algum escape durante o tempo experimental. Então, a gente tem aqui os grupos em que a gente fez o procedimento de natureza pressórica, observando esse aumento de pressão mantido durante o tempo experimental, animais euglicêmicos ou animais diabéticos, não tratados ou tratados com pinitol. E o que a gente observa? Que o animal diabético não tem natriurese pressórica, esse animal diabético não tratado. De novo, mostrando que a natriurese pressórica está bloqueada no curso do diabetes. O que não acontece no meu animal euglicêmico. Eu tenho a natriurese preservada, natriurese pressórica. E o que acontece no meu animal diabético? Esse animal é diabético, a única diferença é que ele é tratado com essa substância pinitol, que é uma substância, como eu falei para vocês, nosso laboratório vem estudando, como uma substância para ser utilizada para o combate de complicações diabéticas. Se eu tratar esse animal durante 2 meses, por via oral, o que acontece? Eu tenho a preservação da natriurese pressórica. Ou seja, essa substância também é capaz de combater essa outra complicação do diabetes, que é o impedimento da natriurese pressórica. Ou seja, eu tenho, utilizando esses modelos animais, a capacidade de fazer demonstrações fisiológicas, demonstrações fisiopatológicas, demonstrações farmacológicas, demonstrações terapêuticas, que podem agregar valor a substâncias que depois podem virar inovação lá para a indústria. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu queria mostrar um outro, e aí você compara o fluxo sanguíneo renal não se altera muito, mas o fluxo sanguíneo medular se altera no animal tratado, né? Mas eu queria mostrar para vocês um outro experimento, utilizando outra técnica. Aqui a gente está utilizando medidas de pressão, com transdutores de pressão. A gente está medindo fluxo sanguíneo renal com ultrassom ou com laser, medindo fluxo, medindo pressão, medindo resistência, pelaquela lei de Poiseuille simplificada. Fluxo, pressão e resistência. Por exemplo, resistência, se eu tiver pressão e tiver fluxo, eu divido pressão por fluxo, eu tenho resistência. Assim como a pressão arterial, se eu tiver a pressão média e tiver o débito cardíaco, eu tenho a resistência periférica total. Então, o análogo daquela... Então, eu gostaria de finalizar, eu passei muito do tempo aqui, eu peço desculpa a Tatiana e todo mundo que está aí, foi um pouco corrido, mas eu queria demonstrar para vocês a grande possibilidade que você tem de parâmetros, são mais de 100 parâmetros para demonstração fisiológica, fisiopatológica, farmacológica, terapêutica, para agregação de valor, para pesquisa e desenvolvimento, isso pode ser feito na indústria, isso pode ser feito na academia, você pode fazer isso para dar aula, você pode utilizar animais de laboratório, mas você tem também esses probes, todos esses transdutores, para humano, você pode fazer demonstrações de pulso, você pode fazer um manguito, demonstrar que o pulso some quando você oclui a artéria braquial, e aí demonstrar um método de Koroktoff, de aquisição de pressão arterial, você pode fazer milhares de demonstrações fisiológicas e com outras intervenções. Então, esse é o pessoal do nosso laboratório, aqui o nosso chefe, professor Manassés, meu orientador de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, uma espécie de pai para mim, desde de iniciação científica, ele está comigo, me orientando, mas também me aconselhando e me guiando. E esse aqui é o pessoal do laboratório, o pessoal que participou de todos esses estudos, a Luciana e o Vitor, com o estudo de Vitafisalina, a professora Otília, química, que extrai esse produto para a gente, o professor Roberto Takashi Sudo, lá do Rio de Janeiro, que faleceu o ano passado, recentemente, que nos auxiliou na parte de estudo de farmacodinâmica, com fibra descascada, entendendo a dinâmica do cálcio intracelular, o pessoal da hemodinâmica sistêmica aqui, a Renata, a Angélica, Gustavo, Alana, Rafael, que hoje é professor aqui, foi nosso aluno aqui no mestrado, na pós-graduação de Ciências Fisiológicas, fez doutorado lá no Unicamp, já foi para Canadá, já foi para a Inglaterra e voltou aqui para a gente, demonstrando que a universidade pública no Brasil tem contribuído, a UES, como eu falei para vocês, é uma das universidades mais inclusivas aqui do estado, também do país, recebe alunos do interior, alunos da zona rural, alunos de todas as classes sociais. O Rafael aqui já viajou o mundo todo, a gente tem gente, vou citar um nome, João Luiz Carvalho, está hoje na Universidade de Chicago, está lá fazendo pesquisa, publicando em revistas de alto impacto,
Então, a Universidade Pública do Brasil tem produzido ideias, tem produzido livros, tem produzido artigos, mas tem produzido também mentes brilhantes, jovens, que têm tido a capacidade de desenvolver os seus talentos. E aqui tem uma grande amostra deles. Aqui o Victor, que ajudou aqui, a professora Luiziane Bendac, lá da USP, de Ribeirão Preto, também tem colaborado com a gente. Essa moça aqui, a Denise, está lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje dando aula de fisiologia. A Priscila está lá em Pelotas, dando aula lá na veterinária de Pelotas, também fez mestrado aqui com a gente. A Denise aqui estudou com quimógrafo, para você voltar àquela coisa do começo. A gente saiu do quimógrafo para tudo isso, graças a essa possibilidade do uso desses sistemas da ADI, com PowerLab, etc., que nos tiraram do quimógrafo e do papel, que era muito ruim, tanto para aquisição como para análise dos dados. O quimógrafo a gente até perdia o registro. Então, muito obrigado, desculpa o tempo, estou aí aberto para os questionamentos. Se houver, desculpa ter passado muito do tempo, Tatiana. Não, imagina, professor, não se preocupa com essa contribuição tão rica aí, não tem problema nenhum. A gente tem várias perguntas aqui, que foi chegando aqui no chat para você, perguntas bastante interessantes. Muito obrigada, viu, pela sua apresentação. É ótimo ver, eu lembro que eu acompanhei correu, mas eu queria colocar a riqueza da coisa. Claro, claro, não tem que pedir desculpa nenhuma não, professor, imagina. Parabéns pelo todo o trabalho desenvolvido aí por vocês, de verdade. Chegou a primeira pergunta aqui do Leopoldo. Professor Hilberto, quais as perspectivas de avaliação hemodinâmica envolvendo estudos sobre COVID? Alguns desses parâmetros apresentados por você podem ser usados como indicador do COVID? Sim. Você tem complicações sistêmicas, já estão demonstradas, você tem complicações cardíacas, também já está demonstrado, você tem impacto em performance cardíaca, você tem impacto em resistência, com certeza, você tem impacto principalmente em resistência pulmonar. Sim. Então, tudo isso pode ser avaliado. Hoje em dia, você tem modelos animais, você tem um camundongo que é sensível, que você pode infectar aí com vírus e estudar esses parâmetros. Você tem transdutores para camundongo também, né? Mais difícil do ponto de vista cirúrgico, mas é um desafio, mas você pode fazer isso em macaco também, existe essa possibilidade, com impacto na circulação pulmonar, mas também com impacto na performance cardíaca e impacto em hemodinâmica sistêmica, mas principalmente hemodinâmica pulmonar. Claro. O professor Daniel Rosa. Oi, professor Daniel, que bom ter você aqui na nossa transmissão também. Como foi mensurada a pressão? Onde estava o probe de PA no trabalho pioneiro de Roman? Como diferenciar o aumento da natriurese pela hiperfusão renal ou pela vasodilatação, redução do simpático? No trabalho original do Roman, ele fez retirada de gânglio, ele fez denervação, ele fez a caracterização do modelo. E a gente tem muita gente trabalhando ainda, estudando esses mecanismos do ponto de vista macro e micro, eles ainda estão sendo esmiuçados. Por exemplo, tem muita gente, tem uma professora Alicia McDonough, lá da Califórnia, que já demonstrou, por exemplo, que com essas rampas de pressão, você tem a diminuição da função de uma proteína importante lá no tubo proximal, que faz uma reabsorção importante de sódio e água, lá em torno de 67%, 70% dessa reabsorção acontece no tubo proximal. Essa professora demonstrou que, agudamente, se você fizer outros mecanismos, usando servocontrolador, utilizando infusão de angiotensina, outros mecanismos, vários mecanismos de incremento de pressão, se você fizer isso in vitro, com perfusão renal, você tem, nesse segmento, no tubo proximal, a diminuição da expressão dessa proteína. No caso do Roman, ele fez a caracterização completa desse modelo, e com denervação, com medida... Você tem componentes de vasodilatação, principalmente medular, mas você tem esse componente importante de aumento de fluxo medular, com a transdução para o interstício renal, o aumento... Se você, por exemplo, retirar a cápsula renal e impedir o aumento da pressão do interstício, a pressão intersticial renal, você bloqueia a natureza pressórica. Essa é uma demonstração de que esse fenômeno hemodinâmico é importante. Eu não sei se eu respondi bem o professor, mas tem muita coisa ainda, tem gente estudando aí o mecanismo de natureza pressórica,
A Priscila perguntou, professor, quais as principais características de cada modelo animal que você usa e por que estudar diferentes modelos? Eu vou completar com uma outra pergunta aqui do Vinícius, que é qual o maior desafio no estudo com diferentes modelos animais? Pronto. Então, um dos princípios de utilizar diferentes modelos animais é um princípio básico da pesquisa nossa com animais, que é um princípio antigo, chama princípio de Krog. Um pesquisador dinamarquês, August Krog, enunciou uma coisa mais ou menos assim, que para cada pergunta biomédica, para cada pergunta nessa investigação nossa biomédica, existe um modelo animal adequado. Se você escolhe o modelo errado, você pode ter uma pergunta boa, relevante, mas você vai ter uma resposta que pode ser um falso positivo, um falso negativo, o que é ruim, é antiético e etc. Você está gastando animal. Então, para cada pergunta, a gente tem um modelo adequado. Por exemplo, hipertensão sal sensível. 70% dos pacientes, estou usando um percentual aí, mas é uma variação, um range. Vou dizer 40%, 50% de pacientes que têm hipertensão têm sensibilidade ao sal. Significa o quê? Que se esse paciente incrementar um pouco o sal na dieta, ele vai ter uma crise hipertensiva, a pressão dele piora, ele vai ter um descontrole na pressão dele. Então, que modelo animal eu vou utilizar para estudar esse fenômeno? Aquele animal DAO que eu mostrei para vocês, ele tem várias características disso. Ele não dilata bem a arteríola aferente, nesses fenômenos, e etc. Se eu der sal, a pressão dele aumenta, e etc. Então, ele é um modelo interessante para estudar a sensibilidade ao sal e as variações, por exemplo, a gente estudou com aquele modelo que eu mostrei para vocês, que o rim desse animal responde mal a um agente natriurético, a uroguanilina, que é produzido no trato intestinal em função do aumento de sal na dieta. Quando você aumenta o sal na dieta, aumenta a secreção desse peptídeo natriurético, e esse peptídeo é secretado abdominalmente, ele cai na circulação, ele aumenta a excreção de sal e água. E a gente está demonstrando que isso falha nesse animal. Aí a pergunta, será que isso é um componente da sensibilidade ao sal nesse animal? Aí a outra pergunta, mais na frente, daqui não sei quanto tempo, será que isso é um componente da hipertensão sal-sensitiva humana? Então, tudo isso é ciência, você vai saltando de hipótese em hipótese, e cada modelo é interessante para cada pergunta. Aí qual é a dificuldade? Você tem dificuldade de tamanho, você tem dificuldade de conseguir, por exemplo, esse animal DAO, para você importar é caríssimo, para você ter uma legislação, você só pode usar F4, você não pode vender esse animal e etc. Então, cada animal tem sua dificuldade de aquisição, de manutenção em biotério. E, no caso da cirurgia, muito mais fácil fazer cirurgia num cobaia do que num rato. Num rato, muito mais fácil fazer nos preg dolly do que num ista. Num ista, é muito mais fácil fazer num animal normal do que no hipertenso, no ista quioto, SHR. Muito mais fácil fazer num SHR do que num diabético. E muito mais fácil fazer num diabético do que fazer num camundongo, por conta do tamanho, né? Das características do animal. Mas cada um vai me dar uma resposta. Eu posso ter um animal transgênico para um determinado tipo de proteína que eu tenho interesse. Por exemplo, a gente fez um estudo com GCC, que é uma guanilate ciclase, e a gente demonstra que esse animal DAO, ele não tem essa GCC, eu poderia usar um transgênico sem GCC, ver se ele também não responde. Então, para cada pergunta, um modelo animal, respeitando lá o princípio do Krog. Perfeito. Super respondida, professora. A Fernanda perguntou, você fez análise ou manobras envolvendo estudo de pré-carga e pós-carga de pressão e volume? Sim, eu não tive tempo de mostrar aqui, senão a gente ia ficar 3 horas conversando, mas como eu falei para vocês, a gente tem a possibilidade de ter ali, agudamente, mais de 60 parâmetros. Então, elastância arterial, a elastância no final da sístole, o trabalho sistólico recrutável, as variações dessas curvas de regressão linear em função de diferentes pré-cargas, elas vão me dar essa possibilidade de avaliação. Por exemplo, eu não ter variação da elastância arterial já me dá uma ideia boa, o aumento do volume sistólico, o aumento do stroke work, quer dizer, do trabalho sistólico, tudo isso me dá a questão da frequência cardíaca, né? Tudo isso me dá uma ideia do que está acontecendo. A pressão venosa central, eu estou medindo também,
retorno, né, me dá a ideia de pré-carga e pós-carga. E tudo isso você faz por comparação, a ciência. Você compara aquele monte de parâmetros contra todos os controles que você tem. A gente teve controle, no caso do último estudo, com digoxina, com isoproterenol, também só com veículo, e você compara com modelos também, diferentes. E é por comparação. Claro. E todos os parâmetros juntos é que vão lhe dar uma ideia. Perfeito. O professor Daniel Rosa também perguntou, excelente trabalho sobre fisalina B, professor Nilberto. Essa substância atravessa a barreira hematoencefálica? A gente nunca fez um estudo de farmacocinética, assim, para a gente ver, por exemplo, a absorção oral, se faz uma boa área sobre a curva, e nem de distribuição, se ela chega nesses locais. Como é um esteroide, eu acredito que sim. A gente fez um estudo aí com o pessoal da Federal do Rio, professor Noel, com relação à sódio de potássio TPase, saber se inibia, se tinha um efeito parecido com os digitálicos lá da digitalis, né? Mas ela não inibe a sódio de potássio TPase, que era uma preocupação inicial da gente do ponto de vista de mecanismo. Mas a gente não investigou ainda essas questões de distribuição, de farmacocinética, etc. Mas eu acredito que deve. Tem um estudo farmacocinético já feito com administração de 5 miligramas intravenoso que demonstra principalmente, ele demonstra acumulação em vários tecidos, mas principalmente no coração e pulmão. São os tecidos em que mais se acumulam. Perfeito. Chegou uma última pergunta aqui, bastante interessante. Falei que eu vou gravar a sua resposta e vou sair divulgando nos grupos por aí. Pensando em termos de pesquisa aplicada em fisiologia, por que os testes em vivo costumam apresentar resultados tão diferentes dos testes in vitro? Você atribui essa diferença a algum fator específico? Bom, essa pergunta aí tem meia verdade. Existe realmente uma frequência na extrapolação do in vitro para o in vivo, né? E do in vivo animal para o teste humano. Existe uma frequência de falha. Por isso que você precisa escolher o melhor modelo, os métodos mais rigorosos e a comparação entre modelos e entre espécies. Agora, no nosso caso aqui, o in vitro respondeu parecido no in vivo. Agora, quando você faz in vitro, você não tem metabolização, você não tem distribuição, você não tem uma série de parâmetros que são importantes para o fate da droga, para o destino dessa substância. E a concentração que ela vai atingir lá naquele órgão-alvo, você não tem tanto controle sobre isso como você tem in vitro. Então, é questão de saber se ela vai atingir de uma forma segura, que lhe permita fazer estudos. Às vezes, a questão é de cálculo alométrico, é saber quanto você vai utilizar no estudo em vivo. Porque, às vezes, você quer utilizar, você faz uma analogia das doses que você tem em vivo, mas você não consegue, in vitro, mas você não consegue fazer um cálculo alométrico legal, porque você também não tem parâmetros farmacocinéticos para saber que concentração, que dose você vai utilizar para ter uma boa concentração no alvo. E, às vezes, a maior falha é essa. E, às vezes, você vai ter uma concentração que não lhe dá segurança. É outra coisa. Exatamente. Perfeito, professor. A gente vai finalizando aqui, então, a nossa transmissão. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo na nossa live, na participação, e agradecer muitíssimo o convite do professor Nilberto por aceitar nosso convite, por compartilhar com a gente aqui um pouco do trabalho deles. E queria saber do professor Nilberto que suas considerações finais em termos de uso da tecnologia para ensino, para pesquisa científica, o uso dos seus aparatos aí, dos equipamentos, quais são as suas considerações finais em termos dessa análise geral que você fez para a gente? Eu queria agradecer esse convite e realmente a gente teve um salto enorme com o uso dessa tecnologia em termos de parâmetros, como eu falei para vocês, a gente usando quimógrafo e usando o fisiógrafo, a gente tinha muito poucos parâmetros, muita dificuldade de aquisição, e agora a gente saltou aí para centenas de parâmetros, né, que a gente obtém ali continuamente, estoca, analisa bem com os módulos, e nos possibilita fazer muita coisa. Do ponto de vista ético, é muito bom porque a gente usa menos animais, tem um maior rigor, etc, etc. Mas eu gostaria de fazer uma consideração mais geral, para quem estiver aí nos ouvindo, que continue acreditando na ciência, viu?
A ciência bem feita, a ciência com rigor, vindo de boas escolas, a gente tem ótimas escolas de ciência. A questão é onde se faz a ciência, quem faz a ciência, quer dizer, onde você está aprendendo a ciência, como você faz a ciência, mas a ciência, ela é o caminho para a gente chegar a respostas e ela é o caminho para a gente chegar a soluções de problemas, e a gente tem muitos problemas, a gente não pode ficar também esperando que os outros venham resolver os nossos problemas. A gente tem uma universidade muito forte no Brasil, eu tenho orgulho da minha universidade, das universidades por onde eu passei, a Unifesp, agradeço ao professor Lapa pela formação, professor Gilberto Denucci na Unicamp, pessoal USP Ribeirão, USP São Paulo, aí, professor Máunica aí na USP, a professora Margarida, com quem eu tive algum contato, e o pessoal daí, quer dizer, eu tenho orgulho da Universidade do Brasil, eu colaboro com a Universidade lá do Acre, o pessoal Renildo, professora Marta Adelino. Quer dizer, o Brasil é muito rico, tem muita diversidade, a gente precisa explorar isso tudo e produzir uma ciência boa, produzir inovação e multiplicar essa massa pensante, esse pessoal que sai da universidade, esses jovens cientistas, continuar a fazer esse povo ter brilho no olho, porque se a gente não investir em gente, em talento, seja em ciência, seja em esporte, seja a pessoa ter um talento para arte, seja qual for, escultura, pintura, canto, dança, qualquer que for, seja for o talento das pessoas, a gente tem que investir em gente, porque é um país forte, é feito com gente feliz, gente digna, gente que está fazendo aquilo que ama, aquilo que tem talento para fazer. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de falar assim, você pode dar uma aula para o mundo todo, você pode aprender, você pode interagir. Hoje a gente fez uma reunião, tinha gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, antigamente você fazia uma reunião presencial, você não conseguia reunir algumas pessoas. Então, eu acho que essa tecnologia veio para ficar, mas ela pode também ser utilizada para divulgar ciência, para interagir com outros cientistas, para a gente fazer colaborações e etc. Então, eu agradeço muito, muito obrigado e continuem acreditando na ciência. É isso. Sem mais, nada a acrescentar. Muito obrigada, professor Humberto. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Até mais.